Acidente agora há pouco no anel rodoviário envolvendo uma carreta. Vamos falar ao vivo com a repórter Kiwane Rodrigues. É com você, Kiwane. Boa noite a todos. O acidente aconteceu aqui no anel rodoviário, à altura do quilômetro 1. Segundo informações da Polícia Militar, o motorista do caminho dessa carreta tanque, ele estava parado aqui por causa de um problema mecânico e a carreta acabou descendo e ele ficou prensado embaixo da carreta. Neste momento, a maior preocupação do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar é saber que tipo de carga esse motorista levava, já que há um risco de explosão aqui no local. A nossa equipe, inclusive, tem que manter uma distância aqui do local, já que os bombeiros agora trabalham para descobrir que tipo de carga seria essa. O trânsito flui, com um pouco de lentidão, já reflexo do acidente, porém, a carreta não está atravessada na pista e não impede o trânsito aqui no local. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Kiwane. Divulgado hoje laudo pericial criminal sobre a morte do adolescente mineiro que em Guarapari, ele caiu de um prédio em Guarapari, no Espírito Santo. Segundo o delegado responsável pelo caso, a perícia apontou que Gabriel Camargos, de 14 anos, ingeriu bebida alcoólica no dia da morte. Foram encontradas 13,5 decigramas de álcool no sangue, quantidade suficiente para causar confusão mental. O adolescente morreu após cair do 3º andar de um prédio na Praia do Morro. Ele estava de férias com a família. O laudo será anexado ao inquérito policial, que ainda não foi finalizado. 2 cambistas foram presos vendendo ingressos do jogo de ontem no estádio Independência. Eles vendiam bilhetes do jogo entre Atlético e São Paulo acima do preço. De acordo com a Polícia Militar, os suspeitos foram detidos durante uma operação no entorno do estádio para combater a ação dos cambistas. Com eles, foram apreendidos 24 ingressos e aproximadamente R$ 3.200 em dinheiro. 12 flanelinhas também foram detidos por trabalharem de forma irregular. E depois de muita expectativa, o Atlético fez sua primeira partida na fase de grupo da Libertadores. Everton Guimarães, nosso comentarista de esportes, fala sobre o jogo de ontem no Independência. Boa noite, Everton. Boa noite, Monique. Boa noite, alô, Paulo Leite. Fácil nada, Monique. Foi muito complicado o jogo. O São Paulo valorizou muito a vitória do Atlético, porque o Atlético rolava meio que uma desconfiança no meio do torcedor, não é? E ontem a coisa funcionou exatamente como a gente previa. As variações, os revezamentos entre o Diego Tardelli e também o Bernard, o Jô jogando mais enfiado, ou seja, tudo que o Cuca imaginou que pudesse acontecer no jogo, de fato aconteceu. O São Paulo era meio que um espelho do Atlético em campo, mas marcava também muito bem. O Atlético teve em 2 peças que para mim foram fundamentais, aliás 3, né? Os 2 volantes, o Pierre com o Leandro Donizete e também o Ronaldinho Gaúcho, que foi extremamente importante, afinal de contas, tal lance que está dando o que falar em todo o Brasil, na cobrança do lateral, ele estava adiantado, mas não há impedimento, ele fez o cruzamento e aí o Jô só não entrou com bola e tudo, porque teve humildade em gol. Na sequência, o cruzamento na cabeça do Hever e, enfim, os 2 gols que deram uma certa tranquilidade. Depois o São Paulo foi para cima, fez o único gol do jogo, na sequência o Paulo Henrique Ganso quase que empata no finalzinho, aos 47,5, o que de fato deixou a torcida apreensiva. Mas, enfim, uma vitória muito importante já no início da Copa Libertadores. A nossa equipe esteve ontem no palco da estreia do Galo na Copa Libertadores e ouviu Ronaldinho e também o técnico Cuca. Feliz, criar as jogadas de gol, participar diretamente dos gols é muito importante para mim, porque essa é a minha função dentro da equipe. O Ronaldo ele fez a diferença em 2 lances, né? Um jogador que pensa, lê muito bem a partida. Lógico que você não pode cobrar dele algumas situações de voltar, de marcar, porque ele é um cara que é diferenciado no toque de bola, na qualidade dele. Então a gente tenta armar um sistema para ele poder jogar mais solto, mais desenvolto, mas sempre cobrando que ele passe a linha da bola, e ele tem feito o possível para isso. Everton, a novela Diego Souza chegou no capítulo final. Ele vai jogar mesmo contra o Guarani de Divinópolis?
Ainda não saiu no bid, mas isso deve acontecer amanhã. Ele deve ir a campo, sim, contra o Guarani. O jogo, na verdade, na cidade de Nova Serrana, né, contra o Guarani de Divinópolis, que empatou na primeira rodada. Jogador importante, muda alguma coisa, sai o Ricardo Goulart, ele entra nesse meio campo. Vai ficar um time um pouco mais cadenciado, mas não perde na força e principalmente na velocidade também de Everton Ribeiro, com o Anselmo Ramon jogando mais enfiado. Enfim, o Cruzeiro vem forte também nesse Campeonato Mineiro, só que pega um Guarani que tem uma folha salarial pequenininha, só de R$80 mil, mas faz um trabalho muito bem feito na capital do Centro-Oeste mineiro. Viu, Paulo Leite, Monique? Muito obrigada, boa noite. Boa noite, até amanhã. A seguir, Procuradoria apura denúncia de Marcos Valério que envolve Lula no Mensalão. E flagrantes de imprudência no trânsito, você vai ver já já. Agora são 7 horas e 12 minutos, aguarde que a gente volta em instantes.